Eu não tenho muita expertise dentro do cenário dos esportes, eu não sou técnico na área dos esportes. Mas eu tenho expertise dentro da área de gestão de pessoas para poder identificar algumas coisas de comportamento e como você deve proceder dentro da liderança. Como eu citei no início do vídeo, algumas questões técnicas fogem realmente do meu alcance e eu não estou dentro de alguns ambientes internos para poder avaliar com profundidade. Mas eu posso dar essa opinião com base no que eu tenho assistido. Boa parte de alguns esportes que eu acompanho, eu vejo algumas questões técnicas que os comandados, líderes, ou no caso os técnicos, são responsáveis por efetuar, e eles fazem isso de uma maneira talvez incorreta, com o perdão e com a licença dessa crítica. Eu observei, por exemplo, que algumas situações de profissionais, atletas de alta performance, que às vezes não estão num bom dia ou não estão conseguindo atingir o seu desempenho normal, eles passam durante a etapa competitiva do esporte que eles praticam, fazendo ações inadequadas, não conseguem se movimentar, não conseguem atingir o resultado. Por exemplo, no basquete não conseguem fazer a cesta, no futebol não conseguem fazer o gol e assim sucessivamente. Quando esses profissionais não estão num dia de alta performance, você tem duas questões, pelo menos como gestor de pessoas, que eu identifico. Ou você mantém ele lá, porque esses profissionais geralmente vão ter um lapso, um momento que eles vão desequilibrar e fazer o resultado desejado, ou você retira ele e coloca um outro profissional que esteja no melhor dia e consiga atingir o mesmo desempenho. Porém, o que eu percebi são profissionais, e vou falar novamente como espectador, como uma pessoa que acompanha, mas tem expertise dentro de gestão de pessoas, então eu posso dar esse tipo de visão, que quando esses profissionais estão numa linha reta ou decadente, não estão conseguindo produzir, e aí no momento que eles, no meio da competição, conseguem elevar, ou seja, conseguem produzir, conseguem despertar, e isso pode ser um momento muito rápido, mas eles conseguem fazer a diferença, que é o papel principal deles, eu vejo alguns treinadores retirar esses caras de campo. Ou seja, quando o profissional está produzindo, ele é retirado. Nesse caso, mesmo que ele tenha, durante toda a competição, durante todo o jogo, por exemplo, não encontrado aquilo que ele deve fazer, ou seja, não atingido o objetivo principal, se naquele momento ele teve um momento de elevação, se ele começou a produzir, se ele começou a chegar numa questão emocional diferenciada, é principalmente a hora de você manter ele, ainda por mais alguns minutos. Eu pretendo retirar ele, substituir em 2, 3 minutos, ou seja, depois dessa jogada. Não, espera. Se ele está num momento de produção, mantém, porque ele pode fazer a diferença. Pelo menos esse é o raciocínio lógico de uma liderança dentro de uma empresa, e lógico que a gente pode levar isso para um ambiente esportivo também, visto que trata-se de performance de gestão de pessoas. Sou Beto Camp, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.